live e nós vamos conversar hoje com o Gabriel da Ambipar. Vamos falar sobre gerenciamento ambiental, sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, exatamente nesse momento tão disruptivo, né? Tão cheio de novidades, onde nós não sabemos muito bem como que o meio ambiente está atravessando esse momento e como ele se comportará depois que a gente sair dessa reclusão, né? Não sabemos ainda muito bem em que situação e como nós estaremos. Bom, é claro que o meio ambiente não vai nada bem, né? Depois das declarações do nosso ministro, basicamente colocando a saldo o nosso maior patrimônio ambiental, mas a gente não vai estar aqui falando exclusivamente desse aspecto político, se bem que esse assunto pode, sem dúvida, resvalar na nossa conversa, mas não tem como não registrar isso, né? Essa aqui é primeiro encontro ao vivo e isso tem que ser registrado, né? Bom, vamos aqui aguardar o Gabriel se aproximar e chegar aqui conosco, né? Eu mesmo tenho muitas dúvidas que espero que ele esclareça, porque o Gabriel é uma pessoa totalmente focada nessa questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação nas questões ambientais. Ele conhece tudo sobre como os dados podem gerar insights, né, para que a gente possa compreender um pouco os desdobramentos do afastamento social. Eu tenho a impressão que a gente tem alguns indicadores positivos, como, por exemplo, a questão do ar, né, a poluição do ar, a questão das emissões. A gente deve ter tido alguns ganhos e, com certeza, esse assunto o Gabriel vai conversar com a gente. Cadê o Gabriel? Chega junto aí, Gabriel, para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, deixa eu comentar com vocês que na quinta-feira, às 12 horas, a gente vai ter um outro bate-papo com o Eduardo, lá da Ecocircuito. Eu estou bastante ansioso também por esse bate-papo, porque nós vamos falar sobre resíduos, né? E basicamente sobre resíduos da alimentação. O que também está acontecendo nesse momento, né? E o que acontecerá quando a gente começa a fazer em casa muita coisa que a gente comia na rua, né? Como é que tá essa questão do resíduo alimentar, na medida que os refeitórios industriais diminuíram sua carga, os shopping centers estão com as suas praças de alimentação ainda fechadas, né? E as pessoas estão se alimentando em casa. O que isso está causando, né? Que desdobramentos isso nos traz? Isso então vai ser o papo de quinta-feira, às 12 horas. E assim está muito legal, porque a gente está aprendendo, né, com pessoas que dedicam a sua vida a esse business, né? A esse que é o trade do meio ambiente, né? O meio ambiente, eu achei interessante uma coisa que o Ian, que é um especialista em economia circular, falou no nosso último webinar, que ele só vai deslanchar quando de fato virar um negócio importante. Não é só uma questão de vocação, mas ele tem que ser um negócio importante. E é importante, é legal a gente conversar com pessoas que têm essa compreensão e conseguem nos dizer como é que a gente pode harmonizar a questão do negócio com a questão do meio ambiente. Como é que essas duas coisas podem andar juntas, sem conflito, sem ruídos, né? É possível? Sem dúvida nenhuma é possível. E, de fato, esse vai ser o melhor caminho para a gente conseguir andar adiante, né? Marchar
na direção de um ambiente mais sustentável. Bom, tem muita gente bacana chegando, eu quero já mandar alguns abraços aqui para Fernanda Barbosa, para o pessoal da STO, para o Guilherme, para o Renato, para o Milton Tortella, meu sócio, Gabi, Luísa, o Rafael, fala Rafa, tudo bem? Parte 2007, puxa vida, quanta gente bacana. Chega junto aí, Gabriel, tô assim, esquentando aqui as turbinas para a gente poder conversar, né, sobre todos esses assuntos que você vive lá na Ambipar, né, que é o seu dia a dia lá na Ambipar, né? O que vai acontecer, né, com essa questão de protocolos de contaminação? Um abraço, Manaus, poxa, Manaus, né? Carolyn Batista. Um abraço aí para Manaus. Puxa vida, né? Manaus que protagonizou aí momentos tão complexos, né? E que a gente espera que sejam rapidamente superados, né? E Manaus que, voltando naquela minha fala inicial, Manaus que é o centro daquilo que a gente não pode abrir mão, né? Que é essa diversidade tão importante, tão significativa da Amazonas, da Amazônia, né? Dessa floresta, dessa rainforest que é tão importante, né? Tá chegando aí o Gabriel, conectando. Chegou! Olá! Fala, Gabriel! Tudo bem? Demorei, mas cheguei. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Estão me vendo bem? Eu tô te vendo ótimo. Tá aqui tudo certinho. Tô te vendo com boa luz, com o som tá ótimo. Podemos mandar ver. Vamos lá. Satisfação. Por onde você anda? Tá em Santos ou tá em São Paulo? Estou em Santos. Hoje estou de home office aqui. Uhum. Tentando lidar, né? Manter o mínimo de trabalho possível e se adaptando aí a essa nova mudança, né? Que todos nós devem estar passando aí de uma forma geral. E como é que está sendo essa experiência para você? Que tipo de aprendizados você está tendo que estar recolhido aí no teu ambiente familiar, ressignificando a casa, né? Porque a gente trabalhava, ia para casa descansar. A gente ia para academia e ia para casa descansar. Agora a casa virou centro de tudo. Como é que está sendo isso para você? Olha, eu vejo por uma maneira muito positiva, viu? Porque no meu caso, por exemplo, eu tenho uma produtividade um pouco maior, porque perco o tempo de deslocamento, é um tempo que eu poderia me dedicar mais ao trabalho, né? Tendo em vista que a empresa ela não fica perto da onde eu moro. E também a questão de concentração, a praticidade de você ir ali na cozinha, comer alguma coisa, não ter que fazer horário de almoço. Mas, por outro lado, eu vejo que tem coisas que são indispensáveis, né? Assuntos um pouco mais delicados. Eu acho que o olho a olho é mais forte, né? Então, eu acho que tem um lado bom, né? E tem um lado ruim também. Mas a gente vai ter que, talvez, aprender a fazer um mix, né? dessa vida virtual e desta vida presencial. Mas eu já queria pegar esse gancho aí do que você está falando de deslocamento. Antes da gente falar de gerenciamento ambiental, tem algumas dúvidas que eu quero que você me ajude a esclarecer, mas eu queria pegar esse gancho para te fazer uma pergunta. Sim. Será que essa diminuição de deslocamento está trazendo algum benefício na questão de emissão de gases? Você tem alguma informação a respeito disso, Gabriel? Sim, isso é uma informação bem interessante, porque até então nós nunca tivemos um momento como esse para gerar tantas informações relevantes, né? A ciência é feita de teorias, né? Hoje eu tenho uma teoria, amanhã ela pode ser refutada ou ela pode ser complementada. Então nós vínhamos com uma linha de informações, de números e tudo mais. E, de repente, teve essa parada de forma abrupta, né? As pessoas deixaram de se locomover, reduziu muito significativamente, principalmente as grandes metrópoles.
E aí você conseguiu, por um lado positivo, gerar essas informações. Nossa, quanto que isso está impactando na redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, eu lembro que eu fiz um artigo para a revista Isto É, falando justamente isso. Nas primeiras semanas de confinamento de São Paulo, por base de uma metodologia que nós temos, onde o usuário abastece de uma forma interativa pelo celular, através de um aplicativo chamado Carbon Z, essa redução nas primeiras semanas, né, tudo é o delta T, né, que é o intervalo de tempo, ela chegou a picos de 65% de redução. Olha que interessante, né? Então, foi logo lá no começo de abril, né? Todo mundo ficou assim, nossa, quanto, né? Depois, ao longo do tempo, nós vimos que esse índice começou a se reduzir. Uhum. E o mais interessante é que pesquisadores começaram a gerar informações, até propriamente a NASA, imagens de satélites que colaboraram com essas informações. Então, é difícil de se precisar regiões específicas, mas por base de uma plataforma onde eu tenho mais de 2.000 usuários que mostram a sua rotina, eu gerei essa informação de redução de mais de 65% naquelas primeiras semanas com relação à metrópole, a Grande São Paulo. Pô, isso é um dado muito relevante e mostra a conexão, né, do modal, né, de transporte, como ele interfere nessa questão da poluição ambiental, né, Gabriel? Seria interessante Sim. a gente fazer projeções imaginando quanto que a gente vai ter capacidade de suportar na saída da quarentena e do isolamento esta redução, né? Seria sensacional se a gente pudesse, pelo menos, caminhar um pouquinho nessa direção da redução. Agora, isso a gente já não consegue apostar nisso, né? Porque o que vai acontecer? Será que as pessoas vão usar mais carros para se sentirem mais isoladas e a gente pode até ter um retrocesso do que a gente vinha vivendo antes da pandemia, né? É uma pergunta que eu me faço. Não sei o que você pensa disso. É muito coerente, né? Você vê um lado satisfatório de um ponto de vista, mas, por outro lado, a tendência de você ter uma segurança no seu meio de locomoção tende-se as pessoas utilizarem veículos próprios e até mesmo sem muita aglomeração nesses veículos próprios, né? Então, mas eu concordo com esse ponto de vista. Eu acho que faz todo sentido, mas a questão da redução da produtividade, das questões de emissões no tocante das indústrias, eu acho que vai até a retomada, né, do voltar aos patamares antes de pandemia. Eu acho que vai ser uma equalização, né? Ora, você tem teoricamente, nós estamos com uma hipótese de que as pessoas vão utilizar veículos de transportes particulares. Por outro lado, você teve uma caída de alguns principais segmentos de produção, até mesmo como o petróleo, a indústria petroleira, e posso citar outros exemplos aí de indústria, que tenta se equalizar, né? Então, tem um lado e outro lado, né? Então, eu penso dessa forma. Pensando nessa questão do medo que as pessoas vão ter de se contaminar, me diz uma coisa, a gente tem tecnologia à disposição para trabalhar com descontaminação de ambientes? Porque eu fico me questionando aqui, vou dar 2 exemplos para você que para mim são muito sensíveis, né? Academia de ginástica, por exemplo, ou mesmo avião, né? Avião, se a gente olhar bem, é um ambiente assim bastante complicado, né? Desde o ar que a gente respira no avião, aonde a gente toca, onde a gente senta. Como é que você vê as tecnologias para garantir pelo menos um nível mínimo de segurança descontaminando esses ambientes? A gente tem essa tecnologia? Ah, sim. Isso é uma coisa usual, né? Você tem uma metodologia que você
utilizava processos de hospitais e tudo mais, até para diminuir a questão da contaminação de uma forma geral. E agora você levou isso para um horizonte mais urbano, né? Como você mesmo disse, academias, aviões. Sim, a Ambipar é uma empresa que começou fazendo isso, né? Nós tivemos um caso que foi muito noticiado pela imprensa, que foi a repatriação dos cidadãos de Londres, né, do Reino Unido, que estavam em Hong Kong, na China, e esse avião, o Boeing 747, quem fez a descontaminação e também o translado, né, do que chegou os ônibus para fazer isso, fomos nós, né? Então, são produtos usuais que você tem disponíveis, como a gente está cansado de saber, coisas mais simples, como o cloro, popularmente conhecido como cloro, até mesmo sabão, mas em certos ambientes você precisa ter um certo cuidado. Imagina, você não vai sair jogando cloro nas pessoas, né? Então, um pouco jogar no estofado no escritório, que você sabe que o cloro ele mancha. Então, aí você tem a amônia, né? Tem a amônia quaternária, amônia quintenária. Então, existem coisas básicas, usuais do dia a dia, que sempre foram utilizados como sanitizante, e você tem outras tecnologias também sendo empregadas que visa a descontaminação num tempo, vamos dizer uma palavra fácil de interpretação, mais durável. Por que eu digo isso? Você tem uma pessoa, você vai lá e descontamina o ambiente. Nós estamos aqui, eu estou aqui no meu home office, descontamino as prateleiras, meu teclado aqui, né? Teclado, tomar cuidado, né? Essa parte eletroeletrônico, preferencialmente usar o álcool isopropílico. Por quê? Porque o álcool isopropílico ele tem menos água, então, consequentemente, ele não afeta os componentes eletrônicos, né? Sair pulverizando tudo aí. E aí você tem uma pessoa que vai lá, espirra ou tosse que está contaminada. Todo esse processo de descontaminação, ele não é mais válido, né? Ele descontaminou na hora, logo em seguida ele é contaminado novamente. E aí a ciência, enfim, empresas, pessoas engajadas nessa área, desenvolvedores, têm buscado alternativas que visam criar uma espécie de um filme que faça uma proteção microbiana, de forma que esses micro-organismos, de uma forma geral, como fungos, bactérias, germes, não cresçam ali, né? Então, há tecnologias nesse sentido, nanotecnologias, né, que está sendo empregada. O que eu vejo, né, só um parêntese, né, é a questão das normativas do nosso órgão que arbitra nesse sentido, né? Você tem um lado a Anvisa, que vai lá, cita um manual como esses que eu citei, de cloro, álcool, enfim, sabão, mas esses novos materiais que têm uma tendência de melhorar a longo prazo, ainda não está regulamentado, não tem uma diretriz, eles não recomendam e também não proíbem. Então você fica um pouco. Mas, resumindo a sua pergunta, há sim uma tendência muito, muito forte, até mesmo os próprios EPIs. Você tem máscara hoje sendo desenvolvida que ele utiliza essas tecnologias para evitar formar o filme microbiano, né? De forma que ela consiga durar mais. Perfeito. Eu imagino que isso vai ser uma realidade muito forte, porque eu li recentemente que as empresas americanas elas se preparam para garantir esse ambiente o mais asséptico possível, até por conta de uma possibilidade de uma enxurrada de processos, né? As pessoas podem alegar que se contaminaram no ambiente de trabalho, e isso pode gerar uma profusão de processos e de problemas judiciais, inclusive, né? Não há nada que te impeça de fazer uma ligação dessa, até porque a gente vai estar num outro parâmetro
jurídico que nem está estruturado ainda. Mas, com certeza, as empresas e esses ambientes coletivos vão precisar cuidar disso de uma forma muito diferente da que cuidavam, né? Isso, para mim, já não há dúvida. Então, o que eu acho interessante nessa outra fala é que me parece que de novo, né, aquela questão de risco e oportunidade, se abre uma oportunidade que antes não havia, né? Se isso estava restrito a esses ambientes hospitalares, ambientes, agora não, né? Agora se abre um universo muito maior para se oferecer produtos e serviços que visam a garantir essa asepsia dos ambientes. Isso é uma coisa interessante. Exatamente, né? Eu só acho um pouco complicado do ponto de vista jurídico, porque imagina, as pessoas são susceptíveis, né? Você sai da sua porta de casa, você pode ser contaminado, né? Então, eu acho um pouco, meu ponto de vista, um pouco tecnicamente difícil, porque hoje nós estamos num grau de contaminação que você não consegue fazer a engenharia inversa ali e ver quem que é o paciente que te transmitiu. Então, hoje está... eu vejo que nossa segurança jurídica deveria ter mais respaldo, poderia criar uma linha de raciocínio pautado no ponto de vista técnico que tipos de contestações como essa, a meu ver, não se procederia. Entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo. É que a gente vive um momento assim tão surpreendente e com pontos de interrogação tão grandes que a gente não sabe como que o futuro nos reserva novidades que podem rastrear, inclusive, esse tipo de coisa, né? De repente, a gente pode estar vivendo no futuro muito breve uma realidade na qual você consiga, como funcionário contaminado no ambiente de trabalho, afirmar que aquele contágio ocorreu porque você esteve próximo de uma outra pessoa que fazia parte daquela equipe. De qualquer forma, o que eu imagino é que, mesmo para você usar certos ambientes, isso vai ser uma exigência, né? Já vai ser uma realidade. É como eu citei a questão de uma academia ou de um avião. Eu queria recuar um pouquinho aqui na nossa conversa e te fazer uma pergunta muito estruturante, vamos dizer assim. Essa nossa conversa faz parte ambiental? Porque eu entendo que a Ambipar é uma empresa, me parece que a definição é que vocês são uma empresa de gerenciamento ambiental. Então, eu imagino que tudo que está debaixo desse guarda-chuva é gerenciamento ambiental, né? Então, eu te pergunto isso, faz parte? E me diz uma coisa, gerenciamento ambiental é diferente de gestão ambiental? Me explica um pouco como é que essas coisas se estruturam e qual que é esse portfólio de serviços e de ofertas que vocês têm para a questão ambiental. Sim, de certa forma, em linhas gerais, sinônimo, né? Você tem a gestão ambiental, que de uma forma bem didática é o conjunto de ações, né, de responsabilidades, de metodologia que você cria para analisar ou mitigar certos impactos. E isso tudo está interligado, né? Quando a gente fala gerenciamento ambiental e quando você atua também com uma emergência ambiental, como você diz, que hoje o grupo Ambipar, como que ele funciona basicamente? É uma rede de empresas onde você tem núcleos de negócios, né? Você tem uma empresa que atende a emergências ambientais e virais, né? Que é a Ambipar Response. Depois você tem a Ambipar Environment, que é a parte ambiental desse conceito de gestão ambiental. Você tem a parte logística e, por fim, a Eco Products, que é produtos ecológicos. E tudo é uma coisa cíclica, né? Você vê o logo, o nosso logo é um círculo, de forma que tudo está interligado, né? Então, você tem uma empresa de emergências ambientais que se atua numa emergência lá, tomba uma carreta numa rodovia, você vai gerar resíduos, então você mobiliza a parte ambiental para retirar fazer essa descontaminação, retirar esses resíduos e destinar corretamente, né?
E, por outro lado, você precisa de uma cadeia de insumos. Teve um vazamento de petróleo no mar, alguma coisa do tipo. A EcoProducts é uma empresa que fabrica aquelas turfas hidrofóbicas que só absorvem, por exemplo, o óleo. Então, tudo isso é aquele... Quando a gente vê o loginho da reciclagem, né, aquela coisa cíclica, é basicamente esse conceito, que é o tal da economia circular, né? A gente tem uma economia muito pautada na economia linear, né, onde você tem um bem de consumo, que ele é extraído, ele é produzido, ele é utilizado e ele é descartado. E esse descarte, nós criamos inovações, tecnologias, processos, para que ele volte para a cadeia produtiva através de um produto de forte utilidade e tudo mais, e a gente consiga fechar esse ciclo. Então, você vê como, eu digo, né, eu tive um mentor na minha carreira que falava muito isso, né, a natureza nos ensina tudo. E é uma coisa que realmente a gente precisa, da mesma forma que você tem o ciclo do carbono, você tem o ciclo da matéria orgânica, né, quando a árvore cai e gera nutrientes, é isso que a gente tenta fazer, em linhas gerais. Deixa eu aproveitar falando, já que você falou da sua mentoria, deixa eu só dar um resumo aqui da sua carreira, porque nem todo mundo te conhece, então vamos lá. Você é o Gabriel Estevão Domingos, tem 32 anos, engenheiro ambiental formado pela São Judas de Santos. Você é um pesquisador vinculado ao Centro de Capacitação e Pesquisa em Meio Ambiente da Universidade Politécnica de São Paulo, CEPEMA, né, da PoliUSP. E você, em 2011, fundou uma startup, GED, Inovação, Engenharia e Tecnologia, uma empresa de soluções tecnológicas ambientais que passou a integrar um dos maiores grupos de atuação ambiental da América Latina e Europa, a Ambipar Group, e da qual você se tornou diretor do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Me diz uma coisa, Gabriel, do fundo do seu coração. Nesse momento, no Brasil, onde a ciência e o conhecimento estão apanhando tanto, né? Vale a pena investir em PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação? A ciência nunca teve tanta em ênfase, né, no momento. De fato, são os dois lados da moeda, né? Exato. E então, sem dúvida né? Eu sou entusiasta, eu vivo disso, nós acreditamos nisso, e eu acho que tudo tem que ser pautado nisso, né? Você tem que ter uma coerência e também uma forma de se reinventar, né? A partir do momento que a gente vive uma coisa extremamente inimaginável, né? Quando que nós iríamos imaginar que nós chegaríamos a esse ponto, né? Então, o grau de evolução, de pesquisa para criar novos modelos, novos protocolos, novas metodologias para que a gente consiga manter as nossas vidas e manter a nossa sobrevivência, é uma questão de sobrevivência, a gente precisa disso, né? Então, é muito difícil, porque você sofre um boom, né, de informações, tendendo para o lado político, enfim, umas coisas que não convém colocar aqui, mas a ciência está se provando, né? Eu estava vendo até uma reportagem de algumas pessoas criticando a China por ter surgido o coronavírus lá, mas veja, o vírus, você sabia que a grande possibilidade, isso quem disse não sou eu, é um dos maiores pesquisadores do INPE, né, que defendeu essa teoria. Esse vírus poderia ter surgido na Amazônia. Por quê? Porque a gente está com uma destruição de uma forma tão surreal lá, que as pessoas estão tendo contato com um ambiente que antes não estavam, e lá é um maior universo de micro-organismos que tem presentes, né? Imagina se tivesse surgido isso no Brasil. Então, não convém julgar, não convém. Acho que desde que o mundo é mundo, se passa por isso, né? É claro que a gente está passando agora na nossa geração,
mas é muito difícil. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma estrutura para absorver e ver o lado positivo das coisas, né? O crescimento que vai ter, a interconexão, né, dos países, né, de se ajudar, esse negócio de interatividade, de compartilhamento. Eu acho que isso vai, não, lá na frente, vai nos mostrar a realidade. Eu concordo totalmente com você. Podia realmente ter surgido na Amazônia. Antes de você entrar, eu estava aqui. Impossível não dizer a, o respeito que a gente tem ao meio ambiente e quanto a gente fica consternado, né, depois do que a gente ouviu o nosso ministro falar da Amazônia. É algo assim que, para a gente que está nessa luta, é difícil, né? Ouvir aquilo e viver numa mesma época onde isso está acontecendo com toda aquela biodiversidade, tudo aquilo que a gente sabe que a gente não chegou a explorar, um percentual tão pequeno do potencial que aquela região tem, né? Você havia me dito que essa questão do Big Data talvez seja um dos lugares onde a gente mais pode tirar proveito, né, para pesquisar e desenvolver essa quantidade de dados imensa. Você acha que ali tem muita coisa que pode nos ajudar na gestão ambiental, nessa quantidade de dados imensa? Porque é interessante que esse desafio que a gente está passando aconteça no momento onde a gente estava começando a aprender a lidar com essa montoeira de dados, né? Você acha que ali tem coisas que vão impulsionar a ciência e a gestão ambiental? Você diz a respeito da Amazônia? Não, eu digo a respeito da própria gestão ambiental, mas na questão de pesquisa e desenvolvimento, eu estou te Certo. perguntando se é pesquisar dados, se aí tem. Você deu um exemplo interessante sobre a questão da poluição ambiental, né? Então eu te pergunto, é uma frente de pesquisa os dados que são gerados? Porque hoje a gente vive num mundo com uma profusão imensa de dados, né? A gente não consegue nem processar tantos dados. E eu desconfio que ali a gente tenha respostas para muitas coisas que a gente ainda não enxergou, né? O caso, por exemplo, do próprio coronavírus, hoje eu enxergo que tem uma gestão imensa de dados para tentar compreender qual que é as rotinas, quais as regras que esse vírus, as curvas de contágio, né? Eu não sei se isso, no caso, por exemplo, da Ambipar, é um núcleo onde vocês olham com carinho, gestão de dados. Sim, sem dúvida. Porque você precisa, quando você tem uma coisa muito nova, nós estamos falando aí no Brasil, de uma forma geral, 3, 4 meses, é um período extremamente pequeno para a gente gerar grandes conclusões e gerar afirmações, e para isso você precisa do histórico de quem contribuiu, como contribuiu, compartilhamento das informações para que cada compartilhamento nisso gire em torno de uma única coisa, né? Você tem lá o vírus que surgiu lá em Wuhan, na China, e você vê que no Brasil, muitos diziam que no Brasil, por ser um país tropical, ele não teria um grande impacto por conta da nossa questão do nosso clima, né? A temperatura e tudo mais. Mas olha aí o que nós estamos passando, né? Então, eu acho que a pesquisa é a base de tudo, né? Eu lembro que quando chegou os primeiros casos de contaminação no Brasil, em 2 dias, se eu não me engano, já se fez o sequenciamento do genoma do vírus. Olha que coisa incrível, né? E por parte desse você já consegue. Olha, aí eu faço um link com o que a ciência já tem com o nosso cenário do profissional, né? Você sabe o tamanho do vírus, né? Você sabe que ele é uma escala nanométrica, né? Você tem ali, uns falam de 150, outros em torno de 150 a 200 nanômetros. Então você já consegue ver quais são os tipos de EPI que têm uma maior eficiência, como, por exemplo, a máscara e as roupas, né? E aí você consegue fazer essa interligação.
e você vê que como que ele forma a sua estrutura lá no passado, porque ninguém vai pegar uma cepa, né, ou um vírus e levar para dentro da empresa e fazer todas as experiências, já que a gente já tem uma riqueza de informações consideráveis, né? Como que isso reage, por exemplo, como que a OMS afirma que o cloro ele tem uma certa eficácia, é um produto barato que é utilizar, que você encontra em qualquer supermercado, em qualquer casa de conveniência, enfim, que tem aí. Ele, como ele atua, você consegue ver que ele oxida a camada lipídica que envolve o RNA do vírus. Então, tá vendo como isso... Imagina se a gente tivesse que fazer uma pesquisa, se não existisse essa globalização, se tudo dependesse do que você tem. Então, essa interconexão e em volta da pesquisa, por mais que a gente tenha núcleos de pesquisas diferenciados, né? Um núcleo trabalha com sanitizante, outro trabalha com vacina, outro trabalha com melhoramento de respiradores e tudo mais vem se interligando. Eu acho que é bem isso, né? Eu acho que concordo. Essa interligação, nessa possibilidade de se trabalhar globalmente, né? Que era uma coisa que já vinha se exercitando em muitos segmentos, né? Isso é um ganho muito grande. É com isso que a gente avança. Tem muita gente aqui perguntando sobre essa questão de segurança, está interessante. Tem uma pergunta aqui que eu queria passar para você que eu achei interessante, eu achei ela muito técnica. Vamos ver se você tem algum conhecimento disso. É o Renato que nos pergunta isso. Tintas base TiO2 e catalisadas pela luz são viáveis para a esterilização de ambientes? Eu nem sei o que é isso, bicho. Eu acho que ele quis dizer na questão a tinta, basicamente, o que ela faz? Ela tem uma cor onde a gente mede o índice de refração, né? A gente sabe que a cor preta, ela absorve mais luz solar, né? Por isso que ela esquenta, e você tem a cor branca, que ela bate, né? Conforme minha camisa branca, ela bate e reflete mais. Então, esse é o tal do índice de refração, como tem uma tinta. Então, o raio ultravioleta, que é o raio da luz solar, ele tem uma propriedade que ele destrói o invólucro que fica o código genético do vírus, de forma com que ele não consiga se reproduzir. E é um biocida, ele é um natural, né? Se eu pegar esse copo aqui, ó, que ele é transparente, ele é de acrílico, né? E pegar uma água num determinado ambiente e deixar ele por algumas horas, a luz ultravioleta que passa por aqui, ele faz uma descontaminação natural. Então, há fundamento nisso que ele está dizendo, agora eu só não tenho propriedade para precisar como que ele está querendo colocar isso, quais mas sim, tanto é que há orientações que deixam a casa arejando, entrar luz, por quê? Porque a luz mata, a luz esteriliza. Beleza, eu espero que o Renato... Qualquer coisa eu deixo o meu contato, tento entender melhor, né? E posso contribuir de alguma forma. Quando a gente está conversando aqui, ele pode, inclusive, seguir aqui no questionamento dele. Eu queria tocar num outro ponto aqui contigo, que eu sei que é uma das atividades que vocês têm, que é a questão de resíduo sólido, né? Eu hoje conversava exatamente com o Eduardo da Ecocircuito e ele me dizia que teve uma desorganização muito grande, por exemplo, na questão dos resíduos orgânicos em função da pandemia, né? Os resíduos orgânicos, as grandes cozinhas industriais, por exemplo, elas foram desmobilizadas, os restaurantes foram desmobilizados, gerou um apagão nos produtores rurais e, por outro lado, gerou um excesso de resíduo orgânico nas residências que não têm o circuito logístico tão estruturado quanto esses outros profissionais, né? Então, ele comentando isso como uma consequência da pandemia e do isolamento. Eu queria te perguntar se vocês na Nambipar notaram ou têm registro do que está acontecendo do ponto de vista de resíduos industriais ou resíduos residenciais,
Claro, mesmo resíduos hospitalares, o que está acontecendo nesse universo? Como é que vocês estão atuando com relação aos resíduos? Deu um pequeno delay aqui, mas eu entendi. É, você percebe-se que a questão dos resíduos sólidos, quando a gente fala em resíduos sólidos urbanos, né, de uma maneira geral, você vê uma maior aumento da questão das embalagens, né, porque você tem, as pessoas estão em casa, elas estão se alimentando mais, alimentos industrializados, tudo mais, e você tem uma geração desses resíduos sólidos recicláveis, né? E eu vejo que há muita geração e pouco escoamento, deu uma pequena queda na questão de escoamento para fazer a tal da economia circular, né? Por exemplo, a questão do plástico, né? A gente acumulou bastante, mas e os recicladores e tudo mais? E aí é um cenário específico outro. Por outro lado, a questão de celulose também, né? Porque você, para embalar um alimento, essas caixas que transformam, você precisa do papelão, né? Então a gente viu um crescimento maior, o segmento de indústria de celulose, que o Brasil está entre os três, se não me engano, já está entre o segundo maior produtor de celulose do Brasil, né? Uhum. Agora, a questão dos resíduos hospitalares teve um boom, né? Teve um crescimento muito grande. E isso fez com que houvesse um cuidado maior, né? Porque o resíduo hospitalar você tem toda os outros também, mas esse é um cuidado específico que você tem que incinerar, né? Então, para você incinerar, não são todos os aterros sanitários que tem incinerador. Por exemplo, na minha região aqui não tem. Então, a gente tem que mandar para outros locais e aí você acaba aumentando essa demanda e às vezes você não tem uma estrutura capaz de absorver isso, né? Porque você precisa, né? E precisa até mostrar o laudo contendo relatórios assinado por um profissional capacitado. Agora, a questão do orgânico, né? O orgânico sempre foi um problema, né? Os restos de alimento, o tal da compostagem que a gente aprovou lá em 2010, que ficou 10 anos, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fala que os resíduos orgânicos, restos de alimentos, de uma forma geral, têm que ser compostados. Isso ainda está engatinhando e é bem, bem difícil, né? Nós lá fazemos muita compostagem, né? Inclusive nós temos uma das maiores centrais de compostagem do Brasil, né? Que a gente faz um produto chamado EcoSolo, e ele está muito mais voltado para o meio privado, né? Então, eu acho que falta um maior controle. Eu fui delegado da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tive a oportunidade de participar das discussões e tudo mais, mas a gente está muito incipiente na questão da compostagem. Eu não sei se abrange todos os aspectos, né, desses resíduos quando você diz, mas em linhas gerais é isso. Você tem um hospitalar que aumentou a capacidade, consequentemente você teve que mobilizar uma estrutura, né, para fazer essa incineração. Outra que é a questão das embalagens de plástico, as embalagens de papelão, que teve mais consumo, transporte e armazenamento de alimentos, aumentou. E o resíduo orgânico, eu não sei precisar o quanto, se ele aumentou ou diminuiu, mas a questão do destino final continua o que era antes da pandemia, uma coisa bem, bem arcaica. A gente discutiu esse assunto no último webinar com a BAG, com um especialista em economia circular e um especialista em água, né? E a gente chegou à conclusão de que para que essa questão da compostagem ande, depende primeiro a questão do lixo como um todo, né? Do governo se retirar
desse cenário e deixar a iniciativa privada tomar conta, e que, principalmente, quando isso se transformar num negócio equilibrado, justo e bom para o meio ambiente, isso tende a evoluir melhor, né? E, obviamente, a conclusão de que, para cada um de nós, a gente tem que ter a consciência de que não tem lado de fora, né? A gente às vezes fica com a consciência razoavelmente tranquila quando coloca para fora, mas não tem lado de fora no planeta, né? Pelo menos por enquanto, isso vai onerar algum lugar do meio ambiente. Eu vou trazer, eu queria mandar um abraço para a Salomé, que está aí nos assistindo, né? Tá com a gente, a Luísa Salomé, e que é uma entusiasta dessa questão ambiental. E eu queria te trazer mais uma questão aqui, que é do nosso diretor lá da Sobratema Pimenta, nosso vice-presidente, e é de novo sobre essa questão de contaminação, mas tá tendo muita pergunta aqui, viu? Não, vamos Adriano, lá. então eu vou te trazer essa daqui, porque eu acho que é uma pergunta que eu também me faço. Ele pergunta o seguinte: em um avião, o ar é renovado a cada 2 minutos e passa por um sistema de filtragem e tratamento bacteriológico. Na atual situação, esse é um sistema que garante a segurança dos passageiros durante um voo? Então, como o vírus ele é muito pequeno e ele tem uma resistência maior, dependendo da superfície de contato que ele é aderido, né? Você tem informações que falam que no metal ele se comporta de uma forma, no tecido ele se comporta de outra, no tocante da resistividade, da resistência dele, da sua mortandade. Mas eu vi uma movimentação de uma companhia aérea que criou um novo mecanismo que faz uma recirculação e tenha uma maior efetividade de controle de descontaminação, desinfecção desses micro-organismos. Então, eu acredito que se houve essa mobilização, eu não tenho propriedade para dizer como que é o componente estrutural de um avião na questão do ar, né? Mas eu acho que os filtros convencionais e tudo mais, eles não podem, seria interessante se eles não pudessem fazer sua recirculação, né? Porque pensa como um aspirador de pó, né? Você aspira e solta, né? Só que as partículas maiores ficam retidas no filtro. Então seria interessante que ele não soltasse isso para o ambiente, né? Então, alguma forma de exaustão, de retirada disso, mas de uma forma geral, eu acho que se houve uma tendência de uma companhia aérea para melhorar o seu sistema de circulação e descontaminação do ar, eu acho que é uma medida complementar, porque as pessoas cobram isso e precisam disso, e não estou dizendo que as que não fizeram, não adotaram esse protocolo, esse sistema de tratamento não esteja correto, mas eu acho que tem que se mudar sim, dos meios convencionais, tendo visto que até então nós não tínhamos visto um vírus como esse, de um grau de contaminação muito grande, e eu acho que todas tendem... É igual aquela medida complementar, né? Nós sabemos que a máscara, ela protege até certo grau, o álcool em gel constante, o óculos, por que não criar novos mecanismos complementares àquelas já existentes para aumentar a segurança dos seus passageiros? Perfeito. Eu acho que todo mundo vai ter que buscar essas soluções. E eu entendo, pelo que você comentou e outros especialistas comentam, que a gente tem tecnologia, a gente tem pesquisa, a gente tem essa cooperação que você comentou. Então, desse ponto de vista, eu acho que está sendo um grande aprendizado para quem produz tecnologia, para quem produz ciência, e eu confio muito nisso. Mas eu queria encerrar esse nosso bate-papo com uma pergunta para você, que é a seguinte, uma pergunta que eu acho que você tem que responder como cidadão ou ligar a bússola do teu coração para dar essa resposta, né? Olha lá, hein? Você acha, sinceramente, você acha que essa experiência, que é dolorida, né, para as pessoas,
Você acha que isso vai gerar algum nível maior de consciência? Ou você acha que depois que sair disso as pessoas esquecem tudo e a gente volta a desperdiçar, a poluir, a, enfim, a agir como a maioria das populações, principalmente aquelas de países que ainda não se deram conta, né, da emergência da questão ambiental. Você acha que esse período que a gente está atravessando e todo esse sofrimento vai gerar mais consciência ambiental ou, infelizmente, a gente vai voltar ao patamar anterior no qual a maioria das pessoas não cuidava da casa maior onde a gente mora? O que você acha? Eu acredito que vai, certo? Mas como a gente está numa diversidade, uma certa parcela dessas pessoas vão continuar sendo cético de tudo isso que está acontecendo, visto é o que a gente observa, né? Você tem regulamentações, você está cansado, você não escuta mais parar, escutar falando sobre máscaras, e você vê reportagens, pessoas não dando a mínima com ele e com o próximo. Mas, assim, vamos falar de um modo geral, uma população, que eu vejo que isso é minoria, né? Você pode, todas as pessoas, não sei qual região as pessoas que estão assistindo, mas eu acho que sim, isso vai ser uma mudança de paradigma e a gente vai ter que se adotar a essa nova evolução. Isso não tenha dúvida. Nossos padrões de higiene, nossos padrões de isolamento, nossos padrões de produtividade com relação a trabalho em casa, a ter que ter rotinas normais, usuais que antes da pandemia. Então, eu acredito que sim, mas não na sua totalidade. Sempre tem É, eu, umas aí, né? eu acho que é perfeita a resposta, né? A gente vai ter que conquistar essa escalada degrau por degrau, né? E torcer para que a gente consiga atingir um patamar legal antes que outras emergências ambientais desabem sobre nós, né? Como aquecimento global, etc. Bom, isso é assunto com certeza para um outro bate-papo, né, Gabriel? O nosso tempo aqui está acabando. Então, eu queria muito agradecer aqui a tua presença, compartilhar com a gente o teu conhecimento. Quero te convidar para outras oportunidades para compartilhar com a gente artigos, etc., lá nos canais da BW. Quero pedir para todo mundo se inscrever aqui no Instagram para continuar plugado com a gente. Quinta-feira a gente vai ter mais um bate-papo, né, com o Eduardo da Ecocircuito, falando muito mais sobre essa questão dos resíduos. Então, você quer deixar alguma mensagem, mas eu já te deixo um abraço muito afetuoso e espero que você atravesse bem esse momento e que a Ambipar continue aí surpreendendo a gente com boas soluções ambientais. Obrigado, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade. Eu espero ter contribuído de alguma forma, né? São coisas muito abrangentes, né? Então, eu me coloco à disposição. Quem quiser tá, depois coloca o meu e-mail aí, meu telefone, WhatsApp. É Gabriel, né? Tem até mesmo as redes sociais, Gabriel Estevam Domingos. E foi uma inovação, eu ainda não tinha participado de uma live, né? Só fazendo entrevistas por escritas e ao vivo mesmo nas televisões. E achei bem interessante como é produtivo, né? A pessoa liga o celular lá e já pode ver, estava vendo os stories das pessoas e pode ver um papo super bacana da nossa casa, da sua casa, e algo construtivo, né? Eu agradeço o diálogo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vai estar no YouTube, pessoal, já já. A gente vai postar esse nosso bate-papo. Então, um abraço.